Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer para nós podermos chegar e apreciar o livro de Deus, né? Para mim não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. É a nossa riqueza, é o poder que temos para passar vitoriosamente neste mundo até a nossa morte, até a entrada na Nova Jerusalém. Carlos, que água molhadinha, viu? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias para Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A primeira coisa a fazer, a nós aqui, é olhar o contexto. E os irmãos que têm lido a Bíblia podem lembrar bem que está tratando aqui do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Ele é o emblema do livro de Mateus. Muito importante. É a bandeira do Evangelho. Alguns intérpretes aqui, teólogos, colocam isso aqui como se fosse para milênio. Eu até estudei numa escola que o professor ensinava isso. Não. O Sermão do Monte é o Evangelho na sua lindeza, na sua maravilha, na sua glória, no seu esplendor. É Cristo colocando a lei no lugar da lei que deve estar. Tá? Ele termina esse sermão maravilhoso aqui no capítulo 7, onde ele vai levando assim, é uma subida impressionante. Ele leva até chegar ao juízo, né? E aqui é onde nós estamos lendo e eu vou pregar hoje à noite. Então, meus queridos, é difícil fazer distinção no meio da confusão, né? É difícil. É perigoso transitar na rodovia quando há muita poeira, um vendaval traz muita poeira. Você tem que cuidar porque pode bater o carro. É muito difícil saber quem é quem quando duas pessoas se parecem fisicamente. Nosso Senhor, Ele comunica perfeitamente ao seu povo, para que os crentes saibam discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Eu me lembro da dona Nádia, ela sempre citava Filipenses capítulo 1. Ela pegava aquela oração de Paulo, para que saibamos discernir. Hoje o que está faltando, meus irmãos, nos crentes, eles ficam tão em busca de autoajuda, querendo um conforto vindo de alguém que fala o que gosta de ouvir. Mas notem, queridos irmãos, nós precisamos discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Senão a gente fica imaturo na fé. Hoje qualquer um que fala Jesus, todo mundo diz amém. Fala o Espírito Santo, todo mundo diga amém. Fala, Deus vai contigo, amém, amém. O amém hoje se tornou uma palavra usada na boca de todo mundo. Escute, precisamos discernir. E o maior perigo que eu falo com os irmãos aqui, falo com todo vigor da minha alma,
O perigo da falsidade é quando a falsidade vem parecido com o verdadeiro. Eu nunca esqueço, logo nos primórdios do meu casamento, lá em Uberlândia, quando nós estávamos ainda no começo, eu fui lá no centro da cidade de Uberlândia e comprei 1 litro de mel que um homem estava vendendo. E ele colocou vários pedaços de favo, né? Mas quando eu cheguei em casa, e a dona Nádia, ela gostava de examinar bem as coisas, né? Eu nunca fui esse de examinar muito bem, mas ela examinava. Quando coloquei na boca um pouco do mel, não era mel, era melado. Aí eu tive que ir lá e voltar, pedir o dinheiro de volta. Eles colocam o favo para dizer que ali é mel mesmo. Eu tenho ainda do mel que o irmão Jailson mandou. Aquilo é mel mesmo. É feito no estado do mel, que é Piauí. É o estado do mel, eles exportam. Ok? Mas aqui, queridos irmãos, nós precisamos saber. Nesta passagem, como eu falei para os irmãos anteriormente, o nosso Senhor, ele fala sobre o perigo qual? Dos falsos mestres. Os irmãos podem perceber que é quando está chegando perto do juízo, aparecem mais falsos mestres. Os falsos mestres são, vamos dizer assim, a mostra clara de que há perigo. Os irmãos entenderam aqui? Porque eles são permitidos por Deus para enganar. E nós precisamos saber disso. Precisamos também ter cautela, porque eles, os falsos mestres, eles aparecem para confundir. Olha o versículo 15, irmãos. Veja. Acautelai-vos dos falsos profetas. No caso nosso aqui, seriam os falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, aqui a gente olha para fora, né? É a nossa tendência. Quando Israel quis um rei, Deus colocou o homem mais bonito que tinha Israel, que era Saul. E o povo caiu nessa armadilha. Era o que o povo queria. O povo não quis um homem segundo o coração de Deus, deu um homem segundo o coração do povo. Né? E foram 40 anos de um reinado terrível. Então, queridos irmãos, cuidemos com os falsos mestres. Precisamos também ter cautela, já falei sobre isso. Eles parecem ser verdadeiros por fora, mas a verdade é vista interiormente. E hoje, irmãos, é perigoso isto. Quantos caem nas armadilhas dos falsos mestres? Eles falam palavras bonitas, eles falam coisas que agradam o povo. Né? Você lembra daqueles dois, de Jeremias e Ananias, aqueles dois profetas? Está relatado no capítulo 28 de Jeremias. Quando ele falou, o cativeiro durará 2 anos. Jeremias falou 70 anos. O povo queria ouvir qual? Qual o relato que o povo gostaria de ouvir? De Jeremias ou de Ananias? De Ananias, porque é 2 anos só. O povo vai voltar do cativeiro. Jeremias falou 70 anos. Então, veja o falso e o verdadeiro. Qual nós queremos? O povo gosta do falso, porque não chegam para examinar. Outro detalhe, irmãos, é que Deus vê a verdade lá dentro. Outra ilustração que eu creio que cabe bem aqui, é quando Samuel foi procurar entre a família, os filhos de Jessé, ele foi procurar o rei. Quando ele viu chegando aqueles moços fortes dentro de casa, todo homem de guerra, o que é que Deus falou para Samuel? Não são esses, não. Eu não olho a aparência. Você olha o músculo, você olha a face, a altura da pessoa, a capacidade de guerreiro. Eu não olho assim. Eu vejo o coração.
Até que chegou Davi. É esse o que eu escolhi. Os irmãos percebem a diferença? Outro detalhe aqui é que os falsos mestres, eles são religiosos por fora, mas por dentro não. Eles, olha o texto do versículo 15, são lobos devoradores. E aqui que está, irmãos, homens experientes que já morreram, como o caso de Martin Lloyd Jones. Ele falou, ele disse o seguinte, que o falso pastor, o falso mestre, é aquele que fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Esse é o falso mestre. Se você chega na Igreja Universal, estou falando aqui claramente para os irmãos que eu falaria para eles. Tá? Então não tem que esconder, não tem que cobrir a coisa, não. Eles são mentirosos e ladrões do dinheiro do povo. Tá? E queridos irmãos, se você chega lá, um pouco de discernimento bíblico já mostrará quem eles são. A pessoa que não tem discernimento para entender isso. E agora, quando você entra numa igreja batista, uma igreja de tradição, e você vê um pregador pregar, e você dizer que ele é um falso mestre? Pois eu já vi. Então, queridos irmãos, eles, assim como qualquer outro, só podem ser conhecidos de... Como é que você conhece o falso mestre? Olha o versículo 20. Veja. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os irmãos devem saber. É pelo fruto que conhece a árvore. Tá? E Jesus deixa bem claro isso. Lembra que o Senhor fala lá em Isaías sobre aquela vinha que ele plantou, e ele fez até um cântico para o amado dele. Aquele capítulo 5 é maravilhoso, né? Deus, o Pai, falando com o Filho, fiz uma vinha para o meu amado. É interessante, né? Plantei um meio local todo, plantei a vinha, esperava que desse uvas boas, mas deram uvas bravas. Olha que coisa, né? Então, queridos irmãos, a árvore que Deus planta, dá bom fruto. A árvore que Deus não planta, não dá bom fruto. Os irmãos podem ver aqui ainda em Mateus, só dá um pulinho lá, irmãos, no capítulo 15. Vocês estão pertinho aí, tá? Só no capítulo 15, versículo 13. Olha o que Jesus diz para os... Hoje a gente tem algumas pessoas que falam, você não pode falar uma coisa dessa, vai ofender o povo. John MacArthur diz, eles não gostam que a gente fala palavras duras, porque ofende, mas eles vivem ofendendo o Senhor todo dia. Vivem ofendendo com palavras, com seus atos. E por que não pode? Olha o versículo 13. Veja o que ele diz. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus não planta árvores ornamentais. Ele planta aquilo que dá fruto. Olha, queridos irmãos, que coisa. Vamos lá. A árvore que Deus não plantou, ele diz, toda árvore que meu Pai não plantou é cortada, lançada ao fogo. Olha que juízo virá. E com isso, nosso Senhor traz o ensino sobre o tema que eu trouxe para os irmãos. Falso ou verdadeiro? Então, nós avaliamos a nossa situação à luz da verdade bíblica. Tá? Eu quero que qualquer um que entre aqui avalie a luz da verdade. Me lembro de um senhor, ele não quis voltar mais, porque ele diz, aqui prega a Bíblia, né? Não quis voltar mais. Olha aqui, irmãos, era para ficar. Você não está querendo a palavra de Deus? E assim, queridos, hoje o povo não quer confronto. Ele quer que você chegue com
um remédio para pôr na ferida, que não venha doer. Mas nunca foi assim com os verdadeiros profetas de Deus, nem com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então eu vou falar aqui sobre... Vamos ver se eu consigo falar sobre esses dois assuntos aqui. Primeiro nós vamos conhecer o que é falso. Tá? Voltando para o texto, queridos irmãos, o versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Os irmãos percebem a dificuldade que tem? Porque se alguém abrir a boca para você, um vizinho seu, ou alguém na própria igreja onde você frequenta, disser Senhor, Senhor, e falar com a boca cheia, como nós dizemos, pode ser crente ou pode não ser. E aqui que está o problema sério, porque entrou numa circunstância mais difícil para nós. Ele é crente. Mas nosso Senhor está dizendo o quê? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. E não é bonito ouvir? Eu garanto que qualquer irmão aqui, se ouvisse da parte de um vizinho falando Senhor, Senhor, você não pensaria que ele é crente? Mas vamos examinar isso aqui, queridos irmãos. Primeiramente, o falso, ele pode manifestar por fora algo que parece ser verdadeiro. Eu ilustrei isso hoje de manhã, a minha aliança aqui. Os irmãos poderiam dizer de longe, é ouro. Mas se fosse apenas uma bijuteria, eu sei que é ouro, tá? Eu comprei valor isso aqui, né? Mas uma bijuteria parece. Eu falei para os irmãos sobre uma corrida louca, desenfreada dos americanos, à busca de ouro, muito tempo atrás. Eles souberam de lugar que tinha muito ouro. Correram para lá, febre do ouro. Quando chegaram lá, descobriram que era a famosa birita. Parece ouro, mas não é. Não tem valor. Os irmãos percebem a dificuldade? Olha como Satanás faz para enganar, queridos irmãos. Como ele se traja de anjo de luz. Como o falso profeta chega com aquele ar bonitinho. E lembra, os irmãos vão lembrar, sim, aqueles profetas de Baal, quando eles chegavam para o rei, por exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe dava tudo para eles. Eles comiam do bom e do melhor do palácio. E eram muitos. Quem não quer uma regalia dessa, né? A função deles qual era? Chegar para o rei, pode ir, rei. Deus está... Eles nunca falavam Baal, vai, Deus está contigo. Os irmãos podem perceber que os falsos mestres, os ensinadores de mentira, os pregoeiros de mentira, eles nunca chegam e dizem, pode ir, Aparecida está com você, Maria está com você, Santo Antônio está com você. Fala, Deus está contigo. Então, queridos irmãos, veja bem, o que lábios podem proferir qualquer confissão que não seja do coração. Deus quer confissão. E a confissão vem do coração. Tá? Os irmãos podem perceber, um homem que diz para sua esposa, eu te amo, mas não fala de coração, é uma confissão que ela percebe. Porque ela já viu a vida dele. Que ele tem olhado para outras mulheres. Os irmãos percebem a coisa, quando é confissão, a coisa vem do coração, vem lá dentro. E o nosso Deus, ele requer confissão. O que está acontecendo hoje, irmãos, no meio evangélico, é que a salvação é entregue de graça, barato. Não há confissão. Não há boca confessando. Se com tua boca confessares a Jesus, porque confissão é algo que vem de lá de dentro. Eu anelo ser salvo. Nosso Senhor está falando aqui que no juízo, muitos vão dizer, em tom de confissão, mas nota que não há salvação aqui. Em teu nome nós fazíamos isso, em teu nome nós fazíamos isso. Era uma confissão errada.
partindo não de corações quebrantados. Vejam, queridos irmãos, não é mera declaração verbal, não é eu falando que revela que realmente eu pertenço a Ele. Às vezes tem pessoas que não aparecem. Às vezes tem aquele crente que não aparece, mas olha o viver dele, o amor dele. Não é assim? Oh, queridos, que coisa! O que nós estamos enfrentando hoje? Quantos elementos perversos entraram nas igrejas? Quantas mensagens destituídas da cruz? Quantas mensagens só para chamar atenção para si? E uma pessoa dizer, eu sou o grande pregador. Olha, queridos, eu nunca esqueço o que a doutora Adalto falou uma vez lá na Fiel. Ele disse, se você quer que a luz de Cristo brilhe em sua vida, apaga a sua luz. Nunca esqueci. Foram palavras sábias de Adalto. Apague a sua luz, para que a luz da glória dele apareça. Os falsos profetas, eles brilham a sua própria luz. Especialmente quando a pessoa tem um dote, uma capacidade extraordinária de falar. Ah, sim. Lá no começo da época da igreja, Ário, o que inventou, basicamente, teoricamente, ele é o pai das testemunhas de Jeová. Porque foi ele que definiu no pensamento dele que Jesus era um ser criado. Ele foi expulso da igreja. Era, sem dúvida, Ário, ele se destacou. Ele estava no meio evangélico, mas foi expulso pela liderança da igreja naquele tempo. Não demorou muito, ele morreu. Então, queridos irmãos, é um perigo quando nós não temos capacidade de discernir as coisas. Eu vou para o segundo subponto agora. No segundo subponto, o perigo da justificação errada. Por quê? Porque podemos nos jactar, orgulhar de muitas coisas que fazemos. Que perigo, irmãos! Especialmente agora que nós estamos vivendo a época do ativismo. Se você quer gente na igreja, você tem que dar atividade. Atividade. Você vai ensinar ali, você vai fazer isso, você vai comandar o coral. Você não percebe, não busca o que está por detrás daquilo da pessoa. É crente ou não é? Olha, irmãos. Porque o que vai valer é naquele dia. Imagina você olhar a face do Rei da Glória, os olhos como fogo, como o sol na sua força, os olhos do Senhor, e ele disser para você, nunca lhe conheci. Olha, queridos, vamos examinar isso aqui. Eu vou mostrar algumas coisas que revelam isso que eu estou falando aqui nesse segundo ponto. Primeiro, a religiosidade errada pode fazer muitas coisas em nome do Senhor. Uma religião errada. Quando eu falo religião, estou falando do modo de viver. Não estou falando da placa, irmãos. Tá? Hoje, placa de igreja, eu sou batista, eu envergo essa bandeira, porque eu sei que os batistas sempre creram. Nós temos a história da confissão batista na Inglaterra, em outros lugares. Mas, queridos irmãos, hoje, para mim pegar um irmão da minha igreja, um crente, uma ovelha minha, e falar, agora você está morando lá perto, frequenta aquela igreja. Eu não posso falar. Até em São Paulo, qualquer outro lugar. Porque está difícil. Né? Então, irmãos, a religiosidade errada pode fazer muitas coisas em nome do Senhor. E a pessoa sentir bem. Tá? Eu nunca esqueço uma senhora, eu até falei isso esses dias atrás para os irmãos. Tinha uma senhora aqui, que a Nádia deu estudo para ela. Estudo mesmo. Eu preparei uma série de lições que ela deu pessoalmente. Ela nunca quis vir na igreja. Nunca. Mas um dia, depois de muito tempo, ela foi na igreja mundial. Mas ela voltou tão cheia assim com a Bíblia. Ela terminou o culto lá, ela chegou ali. Então, o nosso culto estava no fim, ela estava com a Bíblia assim.
Gente, ela estava querendo dizer, ai, foi tão bom, mas não demorou muito. O fogo apagou. Era tudo fogo de palha. Porque não tem fogo do Espírito de Deus lá. É tudo mentira. É tudo para agradar. São elementos perigosos. Então, queridos irmãos, a pessoa pode até falar, Senhor, Senhor. Pode até orar. Pode até dar a impressão que é crente. Mas nota, irmãos, podem proferir profecias. Pode. Balaão era um profeta, um adivinho, e Deus usava esses elementos para amaldiçoar. Parecia um homem de Deus. Eu vou falar o que Deus colocou na minha boca, colocar na minha boca. Mas por detrás dele, por detrás daquele coração de esperteza maligna, estava o amor ao dinheiro. O rei Balaque, o rei de Moabe, ia dar muito dinheiro, muita riqueza para ele. E ele foi movido por esse combustível de avareza. E Deus falou, para aí. Fez até a jumenta falar. E pôs a palavra na boca dele para falar o que Deus queria. Não demorou muito. Deus mesmo com Israel matou Balaão. Olha, queridos, podem também fazer muitos milagres. Será que um falso crente pode fazer milagre? Pode. Judas participou com os discípulos. Ele ficou 3 anos na escola de Cristo com os discípulos. Entrou no trabalho, foi com alguém ao lado dele, não sei se com Tomé ou Felipe ou qualquer um desses. Ele foi para evangelizar. Mas era um perverso também, amante do dinheiro. Que onde podemos pôr o dedo e detectar o perigo? Onde podemos? Dizer, é isso aqui. O nosso Senhor mostra onde está o problema. Onde está o problema? Vamos examinar o texto, irmãos? Eu quero que a Bíblia fale com você. Olha o texto que eu li com os irmãos. Diz o quê? Ele diz, nunca vos conheci. Isso aqui, queridos irmãos, para a nossa alegria, é importante saber que Deus tem aqueles que Ele conhece. É impressionante, alguém pode dizer que ele é filho do Rei dos Reis, que ele trabalha para Deus, que ele abençoa os outros no trabalho de Deus, quando Deus vai dizer para ele, nunca te conheci. Nunca. E olha, ele usa a palavra nunca. Deus não está brincando aqui. Ele diz, eu conheço os que me pertencem. Os que de antemão eu conheci. Aqui está lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 11. Aqueles que ele conheceu de antemão. Então, queridos, aqui está a poderosíssima doutrina da eleição. Só nessas palavras. Quando ele diz, nunca lhe conheci. O que você está fazendo aí? Olha, e queridos, nós falamos isso. Se alguém chegar na casa do irmão Carlos, 3 horas da madrugada, tocar a campainha lá e querer entrar, ele vai dizer, nunca lhe conheci. Se fosse a filha dele, pode entrar, minha filha, eu te conheço. Você é minha filha. Mas nota, queridos irmãos, aqui está o Senhor falando, eu não lhe conheço. O que você está fazendo usando o meu nome em vão? Então, vamos lá. O Senhor conheceu o seu povo de antemão. Eu citei para os irmãos, mas eu mostro aqui a passagem. Romanos 8, 29. Romanos 11, 2. Os que de antemão conheceram. Ele me conheceu. Por isso que ele me chamou. Os irmãos percebem? Essas duas coisas combinam. Ele me conheceu em Cristo. Deus só lida com aqueles que estão no Filho. Se alguém está em Cristo, que é nova. Fora disso, irmãos, não adianta. Ele vai dizer, nunca lhe conheci. Eu vejo hoje, Deus te abençoa, Deus te abençoa. Abençoa quem? Você está em Cristo? Se está em Cristo, já é
tão abençoado que não precisa mais de bênção. Mas se não estiver em Cristo, você está falando balela. Porque não vai ser abençoado. Você está debaixo da ira. Então, vamos lá. O Senhor afirma o quê? Que Ele conhece as suas ovelhas. João, capítulo 10. Conheço as minhas ovelhas. Tá vendo? Olha que fantástico. E queridos irmãos, Jesus não está falando com o povo bárbaro, com o povo de outra nação, não está falando com gentios, ele está falando com judeus, da escola de Moisés, da linha de Abraão. Ele está falando com aquele povo, mas era um povo incrédulo. Capítulo 10 mostra ali, vocês não creem, ele fala no versículo 26, porque vocês não pertencem às minhas ovelhas. Está vendo, irmãos? Como essa doutrina é clara, é bendita a doutrina. Fala que o Senhor conhece porque conheceu de antemão e ele chamou. Também, o Senhor afirma, ou falamos isso em referência aos estranhos. Eu não te conheço. Não sei quem você é. Você já viu, irmãos? Chega numa empresa, está lá, é proibida a entrada de estranho. Como é que você vai entrar na presença do Senhor, um estranho que Deus nunca conheceu? Eu posso trabalhar ali no Saveago? Posso. Eu chego lá, peço uma camisa, entro no serviço, vou trabalhar ali com a camisa do Saveago, mas a empresa vai dizer, não conheço você. Nós não chamamos você. Você não tem nada, sua ficha não está conosco. Então, irmãos, nosso Senhor se submeteu sempre e sempre à vontade do Pai. Olha, você olhasse para Cristo, havia beleza, ternura, bondade, mas havia justiça, verdade. Nosso Senhor tratava com... irmãos, eu tenho uma sede de ser igual a Cristo, de ser benigno como Ele é, de ser terno, cheio de misericórdia. Mas Ele disse que Ele veio fazer a vontade daquele que Ele enviou. E Ele não abria mão. O falso mestre, ele abre mão. Ele não quer segurar, ele quer gente, ele necessita de dinheiro, ele necessita de atenção. Ele quer a multidão consigo. Pode olhar os profetas, os verdadeiros profetas. Onde eles estavam? Sempre estavam sozinhos. Olha Eliseu lá dentro da casa dele. Só na hora que o Senhor chamava. Onde está Elias? Vai procurar. Onde está Micaías? Vai procurar. Sozinho. E quando chamaram, fala, você tem que falar aquilo que o rei gosta de ouvir. E ele fala o quê? Eu falarei aquilo que o Senhor puser na minha boca para falar. Agora, a terrível solene ordem. O que é que ele diz ali? Apartai-vos de mim. Por que ele fala isso, irmãos? Vamos examinar aqui. Ele ordena na qualidade de juiz e de santo. O mesmo Senhor que diz, vinde a mim para os eleitos, ele falará para os não eleitos, apartai-vos de mim. Jesus viveu assim, e os verdadeiros crentes vivem assim, apartai-vos. Sabia? Você, como crente, vive dizendo, não viver, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quando você está na televisão, quando você está na internet, não tem coisas sujas que aparecem, o que é que você vai dizer? Apartai-vos de mim. Eu não vou manchar o nome do meu Senhor vendo essas coisas. Eu não vou encher minha mente de coisas que ofendem meu mestre. Então, queridos, naquele dia, imagina então o juiz dizendo, apartai-vos de mim. E agora é definitivamente, ordenando aos anjos, amarrai-os e lançai-os no fogo.
Não foi assim que Nabucodonosor ordenou que amarrasse os amigos de Daniel e jogasse na fornalha? O Senhor é menos importante do que aquele homem? O Senhor vai ordenar. E o fogo não vai apagar. Aquele fogo do lago de fogo não a apagará. O diabo vai estar lá dentro do lago de fogo e não vai estar andando como Jesus andou com os 3 amigos de Daniel lá dentro da fornalha. Então, queridos, o que acontece? A verdade de vidas não transformadas. Cristo não entrou. O que ele diz no texto? Vamos lá? Volte para o texto. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu Senhor, que coisa! O que é iniquidade? Jesus está falando o quê? Jesus mexe na vida. Vocês quebraram a minha lei. Iniquidade é o viver errado no pecado. E é interessante. Ele diz, vós que praticais. Ele não diz, vós que praticaram. Ele não coloca o verbo no pretérito, não. Ele diz, vós que praticais. Até no inferno, até no lago de fogo, os ímpios vão amar a iniquidade. Por isso que lá eles odiarão o Senhor. É assim que vive o homem no pecado. E tal fato nem sempre é visto pelos homens. Eu poderia expor isso até melhor para os irmãos. Porque o Senhor mandou exterminar com algumas nações naquele tempo. Por causa de quê? De iniquidades. Quando Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, mata crianças de peito, mata mulheres, mata idosos, mata todos, elimina todos. Porque eram iníquos. Aquelas criancinhas cresceriam para ser também soldados de matança de inocente, roubando dos outros. Mate-os. Saul não fez. E Deus julgou Saul. Porque você não exterminou com esses inimigos. Então, queridos, esse fato é visto? Não. Satanás está fazendo tudo hoje para dizer que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é de Deus, que todo mundo fala de Deus, que o inferno apagou, não existe. Todo mundo vai para o céu porque Deus é um paizinho bom. Mentira. O não salvo, ele é o mesmo aqui e no inferno. Está vendo? O não salvo, quem caiu lá, ele é o mesmíssimo. Agora, nós vamos ver o verdadeiro, irmãos. Conhecendo o verdadeiro. Como é que nós podemos conhecer o verdadeiro? Eu falei sobre o falso. Já deu para entender? É mel ou melado? Os irmãos perceberam? É a ouro mesmo ou é bijuteria? Vamos examinar agora o verdadeiro. Eu falei sobre o falso. Olha o versículo, volte para o versículo. Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso aqui é maravilhoso. Vamos examinar. A primeira coisa aqui, irmãos. Nosso Senhor lança fora qualquer base para orgulho. E ele enaltece a Deus. Não dá uma aparência de que está falando que o homem tem livre-arbítrio. Mas não. Ele está enaltecendo uma vontade soberana. O que faz a vontade do meu Pai. Os irmãos estão percebendo? Não faz a vontade sua, a vontade dele. Vamos examinar isso melhor? Veja bem. Eu vou explicar esse subponto aqui para os irmãos. Como soberano, o rei, ele tem tudo e
todos em sua mão. Tudo e todos. É a vontade de Deus o Pai. Os irmãos podem olhar aqui o que Cristo está falando. Paulo trata disso no capítulo 1 de Efésios. Ele coloca Deus o Pai como autoridade suprema em tudo, e o Espírito Santo e o Filho se submetendo. Ele ordena, e até as duas pessoas da triunidade se submetem. Impressionante. Jesus fala disso abundantemente em João. No universo, irmãos, só tem um soberano. Não tem dois. O diabo não é um soberano do mal. Ele é apenas um súdito. Ele é apenas um servo que trabalha na cozinha, limpando as panelas do eterno. Ok? Vamos para o segundo subponto. É estabelecida na Bíblia uma vontade soberana. Como assim? Pegue bem, queridos irmãos. Vocês vieram aqui para pegar a Bíblia. Vamos examinar? Olha, a Bíblia mostra especialmente Isaías. Aquele livro é o livro da teologia profunda. Porque a partir do capítulo 40, vocês entram dentro do contexto ou na sala divina para conhecer Deus. Ali tem o que chamamos os fareis de Deus. Farei toda a minha vontade. Farei isso, farei isso, farei. Então, tudo acontece em função dessa vontade. Olha Isaías 46, 10. Eu peço aos irmãos, não vou abrir lá porque vocês vão levar muito tempo. Ele diz ali, farei toda a minha... Olha como ele pega o pronome possessivo aqui e ele exalta isso. Farei toda a minha vontade. E ele coloca também a palavra toda a minha vontade. E como nós podemos notabilizar isto? Lembra de Cristo? Lá em João, ele diz o quê? Agrada-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando os irmãos leem o capítulo 17, é aquele capítulo final, que ternura, que culto maravilhoso, que beleza. Os discípulos ali estavam encantados, vendo o Senhor orando e conversando com o Pai. Judas não estava ali, não era para ele estar, é um iníquo. Mas os outros estavam. E ele falando, Pai, terminei a obra que tu me deste. Olha que fantástico, irmãos. Agradou o Pai. Impressionante. O Jesus da nova era é um Jesus maldito. O Jesus da nova era. Porque esse Jesus não conhece o Deus, o Pai. Na Bíblia nós temos um pai que pegou o filho e agradou moê-lo e o fez na cruz. Esse Cristo da nova era? Não. É um Jesus boboca, palhaço. Queridos, quando nada existia no universo, o Filho se santificou para fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui. E a vontade do Pai, ela é feita soberanamente na salvação. Mesmo. Porque aqui, mesmo aqui olhando para vocês, eu sei que vocês vão acreditar que ninguém aqui nasceu um dia pela vontade sua. O meu nascimento veio, humanamente falando, pela vontade de meus pais. E agora o novo nascimento? O que é que diz João? Olha que a linguagem de João é esta. Novo nascimento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Agora entra o versículo 13. Os quais não nasceram, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne. E ele acrescenta outra coisa ali. Mas da vontade de Deus. Os irmãos percebem? Vamos lá. O novo nascimento é a vontade de Deus. Eu estou aqui porque meu Senhor me chamou. Eu tenho uma nova mente porque o Senhor me chamou. Novo desejo porque o Senhor me chamou. Eu não queria. Eu queria o mundo. Eu vivia para o mundo. Eu desejava ir para o inferno no pecado. Era o meu destino e eu ambicionava ir para lá. Ele mudou tudo isso. Ele me chamou. Nota a vontade soberana chamando. Davi, Antônio, Maria, vem! Queridos irmãos, sempre foi assim. Lembra quando ele chamou Zaqueu? Quando ele chamou Mateus? Vinde. Que fantástica obra do Senhor. Outro detalhe, irmãos. O Pai e o Filho estão soberanamente juntos na obra soberana. Para isso aqui, eu quero que os irmãos vão comigo rapidamente em João. Observe o que diz o texto de João 5,17. Veja, eu já achei aqui, irmãos, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aqui, irmãos, que comparação. Você vai lá para Gênesis capítulo 1, estamos duas pessoas lá trabalhando, fazendo, haja sol, haja lua, haja estrelas, haja animais, haja céu, e assim. E agora, parou isso? Não. O filho está dizendo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Fazendo o quê? A nova criação. Então, queridos, vamos lá. Ele não quer. Segure. Nós estamos lidando com a vontade do Pai? A Bíblia diz que ele não quer que nenhum dos seus se perca. 2 Pedro, capítulo 3. Nenhum se perca. Como assim? Irmãos, a vontade do Pai é que nenhum dos deles se perca. A vontade de Deus é feita somente através daqueles que foram alcançados por Ele. Eu sou crente porque é impressionante. Foi o chamado de Deus, foi a vontade de Deus que eu me submeti. Impressionante. Quem luta contra a vontade soberana? Ninguém. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou Lázaro dentre os mortos, o morto veio porque a vontade do Filho estava ali chamando. Quando Deus quer salvar pecadores, pode estar no bar, pode ele estar lá no mundo caído, pode ele estar nas drogas. Quando o Senhor chama, ele vem. Então eles tornaram seus filhos pelo novo nascimento. Tiveram seus ouvidos abertos. Os ouvidos estavam tampados. O evangelho chegou e furou os ouvidos. E eles puderam ouvir. Receberam uma natureza santa em seus corações. São vitoriosos na luta contra o pecado no íntimo. Esses são os crentes. Porque eles amam santidade, eles amam fazer a vontade do seu Pai, luta contra o diabo, luta contra a carne, luta contra o mundo. E esses sim entrarão no céu. O lar deles é lá no céu. O lar dos incrédulos é aqui no mundo. Então vocês veem a diferença. O que os mundanos estão fazendo? Estão parados, estão mortos. Os crentes estão andando, caminhando para o lar. Eles são peregrinos e forasteiros. E eles estão certos, eles não têm dúvida. Será que eu vou para o céu? Não, eles têm convicção disso. Estão na direção certa.
indo para o lar eterno. Tudo por quê? Porque o poder da graça soberana triunfou sobre tudo isto, nos trazendo eterna e gloriosa, maravilhosa, esplêndida salvação. Que o Senhor venha e aplique essas palavras em nossos corações.